Eu saúdo a todos os nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão conosco já participando deste programa. Este programa é Cristianismo e Evangelho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o pastor Mauro Dias. A paz do Senhor Fábio, a pastor Lauro. A paz do Senhor a você que está conosco nesta transmissão. Também o pastor Lauro Joaquim. Amém. Paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, pastor Mauro. Paz do Senhor por você que nos acompanha neste programa. O tema deste episódio é uma pergunta que o Senhor Jesus fez. Haverá fé na terra? O texto que nós vamos usar está em Lucas capítulo 18, verso 8, que diz assim: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós observamos que o Senhor Jesus, no seu ministério, ele fez algumas perguntas, né? Certa vez ele pergunta a Pedro e também aos seus discípulos, né, acerca dele, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém pôde responder, senão pela revelação. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo o Senhor Jesus disse para Pedro, assim, olha, não foi nem a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que tu revelou. Ou seja, só por uma operação do Espírito Santo e que nós podemos responder aquilo que é profético, porque o profético é o que vem da eternidade. E aquilo que vem da eternidade só por uma ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus faz uma pergunta aqui também. Haverá, porém, fé na terra quando o Filho do Homem vier? E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui. Apenas contextualizando, Jesus não fez essa pergunta com nenhuma das demais de uma forma isolada, mas bem contextualizada. Porque ele antes de fazer a pergunta, ele fala de uma parábola, né? Ele profere uma parábola daquele juiz iníquo, né? Em que aquela viúva insistia para que o juiz desse um ganho de causa, né? Atendesse o seu pedido, e o juiz, por tanto ser importunado, ele deu ali o atendimento àquela viúva. E o que é interessante é que o Senhor diz assim, observem bem, em Lucas 18, 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, o Senhor estava mostrando aqui a necessidade de vigiar e orar. E é sobre esse tema que está ligado com a fé na terra que nós vamos começar então a ver nesse episódio. Pastor Lauro. É interessante, pastor Fábio, eu peço para colocar o slide aqui para a gente na tela sobre o assunto, haverá fé na terra, e o próximo slide, ele traz uma pergunta, né? Não só uma pergunta que o Senhor Jesus fez, é o outro slide. Isso. Mas esse slide, ele fala de uma pergunta profética. O pastor Fábio fez uma contextualização aqui, falando de que não é uma pergunta simplesmente para o homem, mas é uma pergunta que tem nela uma profecia. E ela é profética porque o Senhor Jesus está preocupado com o futuro. Tanto é que no início do verso, ele inicia dizendo, quando, porém, vier o Filho do Homem. Então Jesus está fazendo uma pergunta que ele queria uma resposta de algo que seria quando ele voltasse para buscar a sua igreja. A pergunta é feita para os discípulos e os discípulos não têm como nem respondê-la, porque não era para o tempo deles. Mas ele inspira o seu servo para escrever no Evangelho de Lucas para que essa pergunta chegasse até nós. E por que podemos dizer chegar até nós? O próximo slide vai nos mostrar que esse momento descrito por Paulo é um momento de dias trabalhosos, Lucas. Dias difíceis. Mas quando ele faz essa pergunta, a preocupação de Jesus é que esta fé esteja viva na vida do homem. O homem tem os seus limites. O homem é limitado pela sua própria natureza. Mas como transcender? Como superar esse limite que é deixar essa vida e alcançar a eternidade? A tentativa do homem transcender, ela vem sendo vista de várias formas.
Mas a palavra nos ensina e nos mostra como transcender, e a pergunta está na preocupação do Senhor Jesus. Ou seja, quando, porém, vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Se essa fé estiver viva no coração de uma igreja, o Senhor Jesus vai encontrar uma igreja e vai arrebatá-la. A questão é que a promessa para a igreja é fiel. A igreja vai subir. O problema está em cada um de nós, que precisamos manter essa fé viva no coração. Então, a tentativa de transcender, ela pode ser alcançada desde que seja com essa fé. Agora, como alcançá-la? Né? Pastor Mauro, acho que pode falar um pouco sobre esse aspecto. Até antes de Mauro fazer a colocação, é bom a gente atentar para 2 pontos aqui que o pastor Lauro já tinha colocado. Primeiro, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Né? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, fala claramente do caráter do homem dessa última hora e dos dias trabalhosos, dias difíceis, dias de aflição, que são exatamente os dias que nós estamos vivendo. E o homem está tentando, de todas as maneiras, transpor os seus próprios limites. Né? Nós observamos nos esportes. Esporte é algo que a gente vê aquilo que as pessoas estão... A pessoa pula de um penhasco para tentar bater um recorde de não sei quantos metros de altura, fazendo ainda acrobacia. É um negócio, né, que extrapola até qualquer situação física. Salto em altura, por exemplo, as pessoas estão saltando além de um limite natural. Mas a tentativa de transcender, ou seja, alcançar aquilo que a alma necessita, conforme Lauro colocou, é diferente. Consegue. É somente por essa fé que foi muito bem colocada aqui. Que fé é essa? É a fé que o Senhor Jesus procura nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo. Pastor Mauro. O aspecto da transcendência, ou seja, de alcançar além do físico, alcançar a eternidade, que é a busca do homem ao longo da história. O homem sempre buscou, através até mesmo dos elementos da natureza, alcançar a Deus. Então ele queria transcender. Mas para transcender, ele precisa alcançar o que não está nele, que é a fé. Só é possível transcender, só é possível alcançar a eternidade pela fé. Por aquilo que vem da parte do Senhor, porque a fé vem da eternidade. Para alcançar o homem, tirá-lo desse seu tempo e levá-lo para o tempo do Senhor. Então, para alcançar, para transcender, o homem precisa da fé. É pela fé que se alcança isso. E essa fé, como o pastor Fábio já colocou aqui para nós, ela é algo que é um presente do Senhor para você. É dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é a fé que vem da eternidade, que não é um recurso do homem, que não é uma força de vontade, que não é uma experiência paranormal deste mundo. Não, é algo que vem da eternidade, é um presente do Senhor, pois vem da eternidade. Eu podia até colocar o próximo slide, porque é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Então essa fé vem da eternidade, ela não vem deste mundo, ela não vem da força do homem, do intelecto do homem, da sua capacidade, mas vem da eternidade de Deus. Então, para transcender, é preciso alcançar esta fé, o presente do Senhor. Para que o homem transcender, é preciso que algo saia da eternidade e para voltar para a eternidade. E a fé é exatamente esse elemento. Para entrar na eternidade, é preciso que alguma coisa saia. E o Senhor já sabia disso. Por isso que ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus. E o que a palavra diz? Jesus é o autor e consumador da fé. Porque é por essa fé que vem da eternidade é que nós podemos alcançar a eternidade. Ela vem, precisa tomar lugar no coração do homem e a partir daí o homem começa a viver uma jornada de fé para estar preparado para aquele dia, para responder essa pergunta que o Senhor Jesus fez, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele estava falando de quê? Estava falando do arrebatamento da igreja. Estava falando do momento especial que nós aguardamos, que o Senhor nos chamou nessa caminhada, porque nós somos chamados exatamente para isso, não é verdade? Para subir, para estar com o Senhor Jesus na glória, para estar com Ele realizando o seu projeto. É interessante, pastor Fábio, você que nos acompanha, a preocupação de Jesus é porque o Senhor quer levar o homem
para morar com ele na eternidade. Esse momento que nós estamos vivendo de dias trabalhosos, essa busca pela superação dos limites humanos que estão sendo transpostos. Muitos limites estão sendo superados, a gente está vendo isso, né? Recordes e mais recordes sendo quebrados. Mas deixar essa vida e entrar na eternidade só pelo Senhor Jesus. Como o pastor Fábio bem colocou, só vai entrar na eternidade o que veio da eternidade. E nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, homens que deixaram a fé que veio de Deus dirigir a sua vida. Essa era a preocupação de Jesus. Quando a fé que vem da eternidade entra no coração do homem e começa a dirigir a sua vida, ele alcança o favor de Deus. E é isso que Jesus está mostrando nesse momento, nessa pergunta profética. Ele quer que o Espírito Santo, por revelação, possa dirigir a nossa vida. Há um quadro, um quadro para nós entendermos um pouco dessa pergunta, ou seja, por que somente aquilo que sai da eternidade pode entrar na eternidade. É muito fácil nós entendermos, nesse próximo quadro que vai ser passado agora, a gente tem duas divisões aqui nesse quadro. A primeira é obra criadora e embaixo obra redentora. É importante nós conhecermos os fundamentos disso, que estão bíblicos. A obra criadora é aquela que tem o início e o fim. Ela está estabelecida lá no primeiro verso da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é a obra criadora. Nessa criação de Deus, há um princípio que é relativo. Por quê? Porque não é um princípio, ela foi criada com um início. Então, esse princípio é relativo, ele não é absoluto. Na criação, você tem matéria, você tem aquilo que é concreto. Você tem, sobretudo, aquilo que é do homem. O homem, ele nasce, ele cresce e ele morre, ele tem um fim. E a razão está exatamente dentro disso. Por isso é que, pela razão, não há como você alcançar uma eternidade, porque a razão, ela tem um limite também. Onde é que está o limite da razão? Na morte do homem. Enquanto ele vive, ele usa a razão. Mas ele morreu, a razão acabou também. E a razão, por conta de ter sido criada por Deus, nessa criação, ela não dá ao homem a condição de voltar para o lugar de onde ele primeiro estava, que é o Éden, que é a eternidade com Deus. Então Deus estabelece uma obra de redenção. Por que a obra de redenção? Porque o homem, ele pecou. Ele saiu do Éden e ele saiu pela transgressão. E não havia mais condição dele retornar ao lugar que ele estava se não fosse por uma redenção, um projeto de redenção de Deus. Então Deus estabelece este projeto e estabelece uma obra. Essa obra, texto que nós observamos aqui em João, capítulo 1, verso 1, é como se fosse um espelho de Gênesis 1:1, porque diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que princípio é esse aqui? Esse princípio agora não é relativo mais, é absoluto, porque está falando do Verbo, está falando do Filho de Deus. Aquele, pastor Lauro colocou, pastor Mauro também, né? Aquele que é a dádiva de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não veio de vós, é dom de Deus. Então o Verbo estava antes de todas as coisas, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, é a operação do Senhor Jesus nesse plano de redenção. Então na obra redentora, você não tem matéria, você tem substância. Você não tem aquilo que é relativo, você tem o absoluto. Você não tem aquilo que é concreto, você tem o abstrato. E você não tem razão, você tem a revelação. E a obra redentora, ela não tem limites de início e fim, porque ela é de eternidade a eternidade. Então a fé ela está ligada exatamente a esses dois elementos. A fé da obra criadora, ela morre com o homem. Mas a fé que vem da obra redentora, ela não morre com o homem, porque ela é eterna. Ela entrou no coração do homem e ela leva o homem para uma eternidade com Deus. E essa é a beleza da bênção de Deus na vida do homem, porque ele nos dá essa fé, como foi citado aqui em Efésios 2:8, que não vem de nós, mas é um dom de Deus, para conduzir o homem para a eternidade, né? Foi bem colocado. Na obra criadora,
O que é do homem, o que é da razão do homem, acaba com o homem. Mas na obra redentora, não. Porque agora o corpo físico, ele tem fim. Mas a alma, ela volta para o seu Criador. Ou seja, em outras palavras, a gente podia dizer que a fé é um veículo que vai conduzir o homem enquanto aqui ele estiver vivendo, mas para quando aqui terminar, ele encontrar com o Senhor na eternidade. E não é algo que você pode sentir, né? Não é concreto, palpável, não, é abstrato, mas se sente no coração, porque dirige a alma. É a própria definição de fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não tem jeito de você medir. E a prova das coisas que não se veem. Não tem jeito de você ver. Ou seja, não é algo que trata-se de uma experiência que só o Senhor pode dar. Porque nós vivemos, andamos, raciocinamos com os nossos sentidos. À medida que você perde todos os sentidos, não tem como. Mas o milagre de Deus acontece exatamente nesse momento, né? Então, a preocupação do Senhor Jesus era essa. A preocupação daquela pergunta que ele fez é a preocupação com esse momento, com a vida de cada um de nós, com a sua vida, né? Onde está a sua fé? Que fé é essa que você tem? Qual a condição de você transcender pela sua razão? Nenhum de nós temos condição de transcender pela nossa razão, porque a razão vai passar. E tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para nós nessa hora é que nós estamos vivendo um tempo final, um momento que é um momento, os últimos momentos da igreja na face da terra. Por quê? Porque em breve o Senhor Jesus vai voltar. E lembrando, né? O pastor Lauro colocou, a fé é esse veículo que nos leva para a eternidade. Não existe outro veículo que vai nos levar. Não adianta avião, foguete, não tem jeito, né? Somente a fé. Somente a fé. E a fé que foi nos dada, né? Uma vez, Judas diz assim, né? Judas, irmão do Senhor Jesus, né? A fé que uma vez foi dada aos santos. Não é nossa, né? Acho interessante, pastor Fábio, antes de encerrar aqui minhas palavras, o próximo slide, ele fala sobre essa preocupação. A preocupação do Senhor Jesus em fazer essa pergunta, deixá-la para nós. Por esses três aspectos, né? Dentre tantos outros, mas tem três aspectos aqui que são importantes e que o homem precisa deixar que o Espírito Santo mostre a ele a relevância desses momentos, né? Queria destacar aqui o momento profético que nós estamos vivendo. As profecias estão se cumprindo. Nos episódios anteriores abordamos sobre a grande tribulação, se a igreja passará, se a igreja não passará, o arrebatamento dela que vem antes disso. Esse momento aponta para a volta do Senhor Jesus. E esse é o nosso momento. Porque quando o Senhor Jesus vier e encontrar fé no meu coração, no seu coração, nós subiremos com ele. Certamente, pastor Fábio vai abordar um pouco mais desses outros aspectos, mas eu queria destacar que essa preocupação, ela não deve ser só do Senhor Jesus. Ela precisa ser nossa também, para que essa fé esteja viva no nosso coração. É isso mesmo. Pastor Mauro, alguma palavra? Não, eu creio que a ênfase importante ser dada é que o momento profético que nós estamos vivendo, a igreja tem que estar pronta para isso. O arrebatamento está às portas. Então, a fé tem que estar viva realmente para o nosso coração. Esse é o propósito do Senhor na vida de cada um de nós, na vida da igreja fiel. Por que nós, assim, distinguimos sempre igreja fiel e igreja infiel? Porque, na verdade, há duas igrejas apenas. Uma que anda segundo a vontade, a revelação do Espírito Santo, e outra que não anda, né? São duas igrejas. E nós precisamos fazer parte da que anda, da que segue. Porque essa que segue, que está andando, essa vai subir. E nós precisamos fazer parte dela, realizar a mesma obra. Não estamos falando aqui de denominação. Nós estamos falando de algo que foi estabelecido desde a eternidade. Há um povo que foi chamado, e nós fomos chamados, você está sendo chamado. Há uma salvação que está diante de cada um de nós. É preciso operar essa salvação com temor e com tremor. E a fé vai nos levar um dia especial, né? Na eternidade com Deus. E despeço aqui do pastor Mauro. A paz do Senhor. Pastor Lauro. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Mauro, você que nos assiste, a paz do Senhor Jesus. Despedimos de você também e esperamos contar com a sua presença nos próximos episódios. A paz do Senhor.